Olá, vamos à leitura da lição de hoje, segunda-feira, 5 de maio, sangue de touros e bode. Verso para memorizar. E cantava um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nações. Apocalipse 5, verso 9. Esta lição está nos propondo um cenário difícil de entender. Pilatos reconheceu que Jesus era inocente, porém o condenou no lugar de Barrabás, um criminoso bárbaro. Alguns criticam o sacrifício, alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. E esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. O que Hebreus 10, 3 a 10 nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento. Seus sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, porque eram oferecidos. Todo o ritual do santuário apontava para Cristo. Tudo funcionava como uma linguagem de símbolos. Era uma parábola encenada. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias vindouro. Consideramos esses símbolos como tipos que foram cumpridos por um antitipo, que é a realidade. Alguns descrevem o sacrifício como mini-profecias sobre a morte de Jesus na cruz. Os rituais ligados aos sacrifícios eram como pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, trem ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pela qual pagamos. Em vez disso, recebemos uma passagem ou cartão de embarque, que é uma espécie de garantia ou representação da jornada que está por vir. Podemos segurar aquele pedaço de papel o quanto quisermos, mas ele não nos levará a destino algum. Mas quando embarcamos e a jornada começa, recebemos aquilo pela qual pagamos, e a passagem de papel se torna desnecessária. Algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrificial foi feito, eles perderam todo o sentido. E essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, verso 38. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. João Batista apontou para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se cumpriu a profecia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus continua sendo luz para quem procura luz. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais próximas das outras, e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se conosco ao se inscrever nesse canal, compartilhar, deixar seu comentário que nos ajuda e o sinalzinho que gostou. Assim estás contribuindo para que essa mensagem alcance outras pessoas e tenha uma excelente segunda-feira na presença do nosso Deus, e amanhã tem mais.